podem ser reciclados. Mas para isso devem estar secos e limpos, sem gordura e sem restos de comida. Papel carbono, fotografias e fitas adesivas não podem ser reaproveitados. Portanto, o descarte deve ser feito no lixo convencional. Fazendo isso, você contribui para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Eu sou o maior evento e o mais esperado de todos os universitários. Agora chegou a hora da verdade. Quem será o campeão? Edição histórica. A maior cobertura de todos os tempos. Jogos da Unisanta. Oferecimento: Forte Vistorias, Cassino Monte Serra, Couto Materiais de Construção, Capazo Estética e Bem-Estar, Cui Kitchen, apoio Promify. Existe realmente diferença entre light e diet? Quando começamos uma dieta ou desejamos mudar nossos hábitos alimentares, produtos que trazem na embalagem essas especificações chamam a atenção e muitas vezes se tornam prioridade nas listas de consumo. Pois é, as embalagens incentivam o consumidor, mas alguém já parou para verificar os rótulos? Eles contêm todas as informações sobre o produto, composição, qualidade e características de cada alimento. Você fica sabendo a quantidade de calorias presente em cada porção, além dos nutrientes como carboidratos e proteínas. Mas vamos às dúvidas frequentes na hora da compra. O que é um alimento diet? São produtos cuja fórmula sofreu alteração de nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, sódio e são totalmente sem açúcar. Geralmente, são destinados às pessoas portadoras de diabetes. Os produtos podem se adequar também às necessidades de cada pessoa. Mas atenção! Alimentos diet nem sempre são indicados para quem deseja perder peso, porque alguns produtos possuem valor calórico maior do que outros com açúcar. Agora, quando o assunto é alimentos light, existe uma redução mínima de 25% no valor energético ou de nutrientes. Os produtos geralmente são indicados para quem deseja emagrecer. Por exemplo, nos alimentos sólidos, o valor total de redução deve ser de ao menos 40 calorias a cada 100 gramas do produto. Já em alimentos líquidos, a diminuição é de 20 calorias. Portanto, atentar-se para as informações contidas nos rótulos é fundamental. Produtos especificados diet e light não significam garantia de saúde. Em caso de dúvidas, o ideal é consultar um profissional que reconheça os componentes de cada fórmula e avalie o alimento correto para cada tipo de dieta ou restrição alimentar. Então, na hora da compra, não se deixe atrair apenas pela embalagem. Faça sempre uma escolha saudável, verifique as informações e compare os produtos. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Olá! Defender e representar os operadores portuários na promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento e competitividade
das atividades portuárias no estado de São Paulo. Esta tem sido a missão perseguida há 30 anos pelo Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o SOPESP. No Porto e Negócios de hoje, vamos falar das conquistas e dos desafios desta entidade que, este ano, em 2023, celebra 30 anos de atuação. Participam do programa o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitzas. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigada pela tua participação. Técio, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Técio, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dedicar esse primeiro bloco, Molitzas, para falar um pouquinho desses 30 anos, do trabalho do SOPESP ao longo desses 30 anos e da tua visão. Como é que você avalia a evolução da atuação do SOPESP ao longo de 3 décadas? Olha, Nathalie, tem um fato interessante, porque o SOPESP nasceu logo depois da Lei 8.630 de 93, né? E eu me lembro bem a data da discussão da fundação do SOPESP. Ela foi feita num auditório que devia ter umas, sei lá, 200, 300 pessoas. Porque à época todo mundo achava que ia ser operador portuário. Então, o despachante achava que ia ser operador portuário, o transportador achava que ia ser... Eu estava lá como transportador, né, na época da Mesquita, então todo mundo achava que ia ser operador, né? Não se entendia muito bem. Então, teve uma fase de adaptação disso, né, que depois foi se ajeitando, né? A construção das relações de capital-trabalho, né, que iniciaram nesse momento, que eram de uma forma diferente e passaram a ser tratadas pelo sindicato. Então, eu acho que nesses 30 anos a gente evoluiu muito, né? A gente evoluiu muito, principalmente nos últimos 4, 5 anos, o SOPESP evoluiu muito do ponto de vista de participação institucional nas discussões de capital e trabalho, e aí tem um trabalho fantástico feito pelo presidente, que é o Regis, né? O Regis mudou essa forma de tratar os assuntos com os sindicatos. A gente tem tido conversas abertas, francas, duras, né? Necessárias, né? Mas conversas que a gente vê um avanço, né? Não é algo fácil de você resolver essa relação capital-trabalho, principalmente num momento onde a tecnologia vem se apresentando de uma forma muito mais forte, vamos dizer assim, né? Aceleradíssima. Pois é, e não há como a gente fugir da tecnologia. Sim. Não há como fugir. Porque a questão não é de você querer colocar a tecnologia para tirar o trabalhador, é uma questão muito maior do que isso. Sim. É uma questão de competitividade, é uma questão de segurança, né? A tecnologia traz mais segurança às operações, a tecnologia traz competitividade aos terminais. E a gente não compete com o vizinho do terminal do lado, a gente compete com outros portos. Sim. E esses portos, andando nesse caminho da implantação da tecnologia, andando mais rápido, né, a gente perde competitividade. Isso é um problema para Santos. Nós temos aqui uma entidade muito forte que representa os trabalhadores, que é o OGMO, né? E durante muito tempo, alguns impasses foram colocados e que deixaram em xeque a atividade desses trabalhadores ligados ao OGMO. O quanto a evolução desse diálogo, visto e posto que a tecnologia é um caminho sem volta, tem permitido com que esses trabalhadores entendam a necessidade de se preparar, de se qualificar? É um tema difícil, não é um tema fácil. A gente vem ao longo do tempo tratando sobre isso, a gente precisa adequar os treinamentos, né? De uns anos para cá, o que se fez foi trazer os treinamentos obrigatórios que estavam defasados, de colocar tudo isso em dia, né? Um trabalho muito bom do OGMO fez nesses últimos anos, mas a gente precisa avançar. Ontem ainda estive com o secretário de Assuntos Portuários de Santos falando sobre isso, né? De usar o parque tecnológico também para isso. A gente precisa usar aquele instrumento do parque tecnológico
para treinamento, para trazer o treinamento em tecnologia, nas novas operações, isso ainda é muito pequeno. Até porque a gente carece de mão de obra técnica, né, Técio? E nada mais acertado do que usar um espaço que nasceu para ser um hub de inovação, mas que também para ser um espaço de qualificação profissional. De formação. E mais do que isso, a gente usou muito a palavra nos últimos programas de pivotar, né? Não é só a startup que pivota, né? É o trabalhador. Sim. Quando ele se requalifica em outro ofício e deixa de ser um operador de... A operação de stacker vai continuar existindo, enfim, mas reposiciona um operador em algum ofício braçal para uma manutenção de equipamento ou para uma operação digitalizada. Você oferta para ele qualidade de vida e uma remuneração melhor, inclusive. Agora, isso aconteceu em vários setores da economia, né, Nathalie? Eu vou dar um grande exemplo, que aconteceu faz um bom tempo, inclusive, né? A mecanização da colheita da palha da cana no estado de São Paulo. Sim. Foi um exemplo, assim, dos melhores, né? Para quem vive no interior. E a AgriShow está acontecendo exatamente nesse momento, mostrando o que há de mais tecnológico para esse setor. E para quem vive no interior, acho que você contava... Ribeirão Preto. A fuligem da palha da cana, né? Irritando não só o pulmão das crianças, mas sujando as roupas no varal. Com a substituição da queima da palha, você troca a mão de obra do boia fria numa frente de 500 trabalhadores em condições subhumanas, né? Todos oriundos de outros estados, e aí fica uns 30%, 40% desses trabalhadores nas cidades. Quem sofre é o prefeito local, que tem que segurar todos os serviços de assistencialismo local. Sem dúvida. Né? Porque essa pessoa ela fica sem emprego na entre-safra, né? Por uma frente de colheita mecanizada em que você emprega 25% dessa mão de obra, só que com o nível salarial, com a massa salarial maior, que o filho da família de um operador de trator, de um operador de colheitadeira, de um agrimensor, né, de um mecatrônico de precisão, de um lubrificador de máquinas, enfim, para eles estarem na escola, né? Então, aqui no caso, no setor portuário, a automação está chegando, está batendo na porta, né? A revolução está sendo muito mais rápida do que em outros setores da economia, porque demorou para bater na porta do setor portuário e quando bateu, veio uma chuva de soluções, né? Até o ano passado, se eu não me engano, existiam 3, 4 startups na vertical de logística do Cubo. Hoje tem uma vertical só de porto e indústria marítima no Cubo. Então isso é um sinal de que quem não se preparar, e aí eu chamo a atenção dos sindicatos laborais, né, de todos os 8 sindicatos que tem aqui em Santos, nesse diálogo com o Sopesp, de qualificar os seus associados para a tecnologia, né? Porque se não qualificar, o trem vai passar. O que o Sopesp entende como desafio para seguir criando um ambiente competitivo dentro do nosso negócio, que é o negócio que move a economia brasileira? Assim, Thalia, a qualificação é um negócio fundamental, né? De você trocar essa mão de obra braçal, que ainda existe em algumas operações, é forte ainda em algumas operações, mas que ao longo do tempo também vão se adequar, né? Você vê, por exemplo, uma operação de celulose hoje, que demandava muita mão de obra, os terminais novos de celulose automatizadíssimos que estão sendo boa parte da operação automatizada, né? E aqui, pegando o gancho do Técio com o exemplo, eu tive a oportunidade de falar no Congresso da Magistratura no ano passado em Foz do Iguaçu. E fui falar exatamente sobre tecnologia versus a operação portuária, né? E eu gosto de usar porque é algo que a maioria hoje consegue entender. Esse exemplo que o Técio deu, ele é focado e às vezes tem algumas pessoas que não conseguem chegar a isso. Indústria automobilística. Sim. Você olhava uma linha de montagem de uma Volkswagen nos anos 70, e hoje? Era milhares de pessoas.
Eu botei vídeos nessa apresentação. Você coloca uma linha de montagem hoje de uma Volkswagen, é só robô. Você tem os operadores controlando os robôs, mas é só robô. Você não tem mão de obra, exceto em alguns processos muito menores, né? Então você vê, nós estamos falando de 40, 50 anos. Exatamente. Vou fazer uma parte no Molitzas. A mão de obra da cadeia automobilística não está mais na montadora, está nos suprimentos. Exatamente. Sim. Então, um farol, um para-choque, toda a indústria de autopeças, ela é mão de obra intensiva, né? Mas a montadora hoje, como o Maurício colocou, está automatizada. Ela está na preparação dessas partes para que o robô chegue lá e simplesmente coloque dentro do produto que ele está colocando. E a gente vê muita diferença, me corrija até se eu estiver errada, do investimento feito pelo TUP, pelo terminal privado e pelo porto público, quando a gente pensa em qualificação, né? A gente vê, por exemplo, grandes terminais o tempo todo investindo em tecnologia, né? E quando a gente fala da qualificação dos operadores portuários, dos trabalhadores portuários, a gente tem um fundo que deveria ser utilizado com esse fim, né? Que tem um recurso milionário e que não é utilizado para esse fim. Isso aí é um grande problema no setor, né? Para o nosso espectador entender, todo terminal paga para o governo um percentual da receita do terminal para um fundo que deveria ser investido em qualificação de mão de obra, e não é. Quando é um percentual muito pequeno, né? Então, existe inclusive uma discussão de criação de um sistema de qualificação nacional para o setor portuário. Tipo o Sistema S. Existem linhas de pensamento que não precisa ter um sistema criado, que o que precisa é aplicar dinheiro em instituições que já têm uma infraestrutura de ensino para qualificar. E aí, por exemplo, a Unisanta poderia ser uma associada, uma parceira nesse processo, né? Mas eu queria resgatar, só para não pintar um cenário apocalíptico, né? Apesar a despeito da automação, né, você ainda vão ter posições no terminal que tem que ser o homem que precisa estar lá. Sim, Apiar um container num porta-container a bordo tem que ser o homem, porque tem que chavear. Apiar um veículo no navio ro-ro, né, que é você colocar a cinta na roda do navio e você catracar o veículo no deck do navio, é uma atividade humana, não dá para colocar um robô para fazer isso. Escoramento de carga. Escoramento de carga, uma carga siderúrgica, que você precisa colocar as cunhas de madeira no porão do navio, tudo isso é artesanal a mão de obra. Então você precisa ter um homem ali, de fato, atuando, né? Mas um chip loader, por exemplo, de granel sólido, eu entendo que mais cedo ou mais tarde vai ser automatizado, né? Porque nada mais é do que o chip loader fazer um caminho no porão que pode ser pré-programado, com leitores, sensores. Tudo que a inteligência artificial puder ser uma ferramenta de ajuste para melhorar a produtividade e a competitividade, é um caminho sem volta, né? Nós falamos, quando nós estivemos com o Luiz da Hexagon Pro e também com o representante da LX aqui, o Lucas, a respeito da inteligência artificial, né? E está muito claro, né? O homem não vai ser substituído pela tecnologia 100%, mas hoje a gente vive um movimento em que o homem não pode ficar à margem de se preparar para esse momento, seja no setor portuário, seja no setor automobilístico, seja, por exemplo, no setor da comunicação. Isso é um movimento universal. Sim, mas eu queria resgatar uma coisa que o Molitzas colocou, da competitividade, né? A gente não está competindo com a margem direita com a margem esquerda do Porto Sim, Santos. são com outros portos. Ou com o Paranaguá. Sim. Nós estamos competindo com a safra brasileira, com a safra americana. Então, assim, a soja brasileira e a soja americana têm as suas especificidades em termos de quantidade de óleo, proteína, enfim, cada um tem uma qualificação, mas a safra da soja ela sai logo depois a safra americana sai logo depois da safra brasileira. Se a gente não é competitivo na logística, né, no custo logístico global dessa carga, e aí quando eu falo de custo logístico global é da porteira até o porto,
os custos portuários e os custos marítimos. Sim. Até o seu cliente final, quem perde no final do dia é o preço da soja, que eu preciso descontar o preço de alguém. Sim. E como tudo é custo, né? Transporte terrestre é custo, custo portuário é custo, custo marítimo é custo, eu não tenho de onde tirar. Eu vou tirar do preço da safra. E aí você deixa de ser competitivo. Eu perco valor na carga. Sem dúvida. Mas tem uma com relação à qualificação, eu acho importante, talvez para o telespectador entender um pouco do que a gente está falando. Vamos pegar uma pessoa, um profissional que faça manutenção de equipamentos. Antes, alguns anos atrás, na hora que chamava ele para fazer manutenção, ele ia com uma chave de boca, com um martelo, com uma chave de fenda, pendurado na cintura para fazer a manutenção. Hoje, quando você chama esse mesmo profissional para fazer a manutenção do equipamento, ele vai com um iPad. Ele conecta o iPad, ele já sabe qual é o problema e, às vezes, eletronicamente ele consegue. Então, essa é a mudança. É essa a qualificação que a gente precisa. Ele precisa estar para manipular um equipamento desse e não só ser a chave de fenda. Aliás, ser a chave de fenda vai continuar existindo em alguns momentos. Exatamente. Hoje, o que a gente precisa é entender que o movimento inverso ele é rápido e ele não vai andar para trás, só para frente. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá! Hoje o Minuto Porto e Negócios fala da Modal GR, uma empresa que tem mudado o rumo e a direção da tecnologia e inovação no mercado de portos e logística. Fundada em 2015, a empresa é uma consultoria de resultado que atua de forma estratégica em processos e negócios utilizando a tecnologia. O foco do trabalho é o alcance dos resultados esperados, sempre com foco na melhor entrega de valor ao cliente. Por isso, a Modal GR se tornou um pilar no quesito inovação, pela sua expertise no negócio, apoiando e ajudando clientes a trilharem o caminho para o futuro. Este foi o Minuto Porto e Negócios. Até a próxima! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe o diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molícias, e também participa do programa o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Nós falamos dos 30 anos do Sindicato dos Operadores Portuários no estado de São Paulo, celebrados em 2023. Molícias, antes de a gente entrar em alguns assuntos pontuais, agora que a gente já tem uma nova diretoria da Autoridade Portuária composta, mesmo que depois de 100 dias, nós já temos aí pessoas com quem o SOPESP vai falar, os players vão falar, situações importantíssimas que estavam paradas vão começar a ser deliberadas. Eu queria falar um pouquinho do calendário de programação dos 30 anos do SOPESP, que foi aberto com um evento disruptivo, né? Nós colocamos à mesa, eu falo nós porque eu tive o prazer de ser a mediadora desse evento, só mulheres para tratar do futuro do Porto de Santos, né? Como foi pensada essa iniciativa?
Olha, na verdade, isso foi algo que surgiu de duas pessoas dentro do Sopesp, da equipe do Sopesp. Foi a Marcele e a Maitê, que está aqui ali atrás, que está aqui com a gente hoje, que surgiram com essa ideia de fazer ao longo do ano a programação e me trouxeram de iniciar com o mês das mulheres, né? E aí eu falei, ok, bacana a ideia e tal, só que eu quero mulher falando de negócio. Eu quero mulheres profissionais falando de negócio. Né? E eu acho que foi bom. E eu acho que o resultado foi muito bacana, porque a gente tem mulheres profissionais extremamente competentes na nossa área. Né? São poucas ainda. Né? Talvez porque ao longo dos anos, por ser um ambiente masculino, não chamou a atenção, né, das mulheres para isso. Mas a gente tem hoje, o time que a gente tinha no dia lá era um time irretocável, né, desde a apresentadora. Muito obrigada. E assim, porque eu sei do teu esforço de aprender sobre o negócio. Né? Então, assim, eu acho que foi bacana, ele vai virar anual, a gente já conversou, ele não vai ser só dos 30 anos, no ano que vem tem mais. Olha que bacana. De tão feliz que a gente ficou com o resultado disso. A gente tem uma nova, a gente tem agora no Santos, junto do Santos Export, né, a gente vai ter um coquetel após a abertura para os convidados, que lá estarão na abertura, participando de um coquetel dos 30 anos. Em junho, a gente já tem uma outra ação prevista, né, que está ligado à doação de sangue. Né, então, a gente está preparando lá. Ontem ainda estávamos discutindo como fazer, onde fazer e tal. E aí, as ideias vêm surgindo, né, ao longo do ano. E a gente quer finalizar lá em dezembro, quando efetivamente a gente completa os 30 anos, 22 de dezembro de 2023, a gente deve fazer alguma ação maior lá no final do ano. Mas a gente está fazendo ao longo do ano várias ações, né, que chamam a atenção para os 30 anos do Sopesp, né, essa entidade tão importante para o nosso ambiente portuário e de logística aqui da região. A gente vai fazer... A gente tem uma corrida de pedestrianismo agora, que tem uma camisa que a gente fez específica, né? O slogan, a camisa vocês não vão ver, mas o slogan é "A gente corre pelo Porto". Que bacana. Sopesp 30 anos, com uma homenagem ao nosso Rei Pelé. E assim, esse slogan define bem, né, a função do Sopesp. A gente corre pelo Porto. Porque se isso não acontecer, a gente vai ter realmente uma perda de competitividade, como a gente disse no primeiro bloco, não para o porto vizinho, mas para outros portos que estão mais preparados. Outras economias, né? Que é o grande ponto. A gente fala do porto a serviço da economia, né? Eu sempre chamo atenção para isso. Existe a economia portuária, né? Que é tudo que acontece em torno do porto. Mas o porto está aqui para servir uma economia, uma interlândia, né, importante da economia brasileira e paulista. E isso funciona no mundo inteiro. Né? Então, o senso de pertencimento dessa interlândia a um porto e o porto está a serviço dela, eu creio que essa é o orgulho, né, da entidade, e estendo não só o Sopesp, né, todas as entidades que representam alguma classe dentro do porto, seja patronal, laboral, sem enfim, dúvida. Tem que ter orgulho de ser portuário, porque sem porto o país não anda. Né? Não anda. A gente brinca que eu não sei quem falou, mas assim, um país só é um país quando tem a sua própria cerveja, a sua própria seleção de futebol, sua própria companhia aérea, né? Eu incluo aí seu próprio porto. Não tem dúvida. Não tenho dúvida também. Hoje eu não tenho a menor dúvida. E nada mais justo e merecido do que a homenagem ao Rei Pelé, que recentemente virou inclusive verbete de dicionário, né? Onde qualquer um que for excelente naquilo que faz poderá ser chamado de Pelé. Agora vamos entrar, Molícias, na nova diretoria.
está posta, já deu o discurso do que pretende fazer, elencou a ligação seca a partir de túnel submerso entre Santos e Guarujá como a prioridade, né? Mas existem outros problemas que precisam ser debatidos. Como você, e aí eu pergunto, como o Sopesp avaliou a nova diretoria e quais serão os assuntos urgentes que o Sopesp colocará na pauta para discutir com a nova diretoria? Bom, a gente ainda não teve reunião com a nova diretoria, está marcado agora para o próximo dia 12, primeiro contato do Conselho do Sopesp com a nova diretoria. Mas assim, Nathalie, veja, são profissionais que foram colocados lá e profissionais que vão discutir junto com a gente aquilo que a gente precisa propor. Né? Então, Anderson Pomini eu não conheço, né? Vai ser o primeiro contato agora dia 12, mas todos os outros, de alguma forma, já estiveram ligados ao Porto em alguma discussão. Né? O Carlos Magano, por exemplo, Sim. foi diretor da Codesp, né? Antiga Codesp, durante muitos anos. Inclusive diretor do Sopesp, né? Inclusive presidente do Sopesp. Magano foi presidente do Sopesp durante uma época. Então, assim, são profissionais que nós vamos discutir os assuntos que a gente precisa. Tem um assunto que não sai da pauta nunca. Dia 1º de maio, agora eu completei 42 anos na área, e há 42 anos eu discuto dragagem. Eu ia falar exatamente sobre este ponto. E nós vamos seguir. Porque uma das colocações, embora a desestatização da autoridade portuária já seja um ponto pacífico de que não vai acontecer, o próprio ministro dos Portos e o próprio presidente da autoridade portuária esteve aqui, inclusive, e falou da possibilidade da concessão do canal e da concessão do serviço de dragagem para que a gente possa ter aí, finalmente, uma dragagem de manutenção e, quem sabe, atingir os 17 metros. Como é que essa fala foi avaliada pelo Sopesp e o quão importante é a gente resolver definitivamente esse problema de dragagem que já dura mais de 4 décadas? Assim, quando se falou em privatização lá atrás, se definiu um modelo. Esse modelo hoje não é mais o modelo que está na discussão. Mas esse modelo da concessão ou da criação de um condomínio, ele não é novidade. Ele é um modelo aceitável em vários lugares do mundo. Né? E aqui também. Né? Eu não sei se você sabe, mas em 2018, o Sopesp apresentou um estudo para o governo, à época, para a concessão do canal. Aliás, tem sido dito até pelo próprio Fabrício Perdomênio, secretário, desse trabalho que foi feito lá em 2018. Então, é algo que a gente acreditou naquela época ser uma solução, né? E eu acredito hoje ser a solução, dentro das novas diretrizes, uma solução viável. Ou a concessão, ou a criação de um condomínio, é complicado, é muito complicado. Até porque somos multipropósito e temos uma dimensão enorme. E a criação da governança vai ser muito complicado para isso. Mas é possível de se criar. A FIP estava aí e também teve problemas, vamos dizer, de discussão sobre o tema, sobre a governança, e acabou chegando a um denominador comum. Então, eu acho que a gente é capaz de chegar também ao denominador comum para o condomínio ali na frente, ou para a concessão, dependendo do que vier. Então, a concessão a gente já defendeu lá em 2018, então não é novidade para nós. Né? O condomínio é uma novidade, né, na discussão, e eu acho sim que aí você tem 2 fatores que são primordiais para a discussão, que uma é como é que você divide a tarifa. Sim. Né? E a outra, como é que você faz a governança disso tudo. Exatamente. Aliás, eu acho a governança um ponto muito delicado, Sim. né? Muito delicado. Eu acho que é mais complicado do que a tarifa. Porque a tarifa você consegue entrar no algoritmo, numa conta justa, né? Porque não faz sentido um navio um navio Ultramax, né, um Handimax, um navio pequeno, né, para o nosso espectador entender, pagar a conta de um superconteneiro, né? Porque quando você vai dragar o canal a menos 17, é para atender um navio de maior porte, né? Então, a tarifa a gente consegue chegar num racional justo.
a governança, que eu acho que é o maior ponto de criticidade, que é assim, quem eu drago primeiro? Qual o critério que eu uso? É o container ou é o grão? É o líquido ou é o ro-ro? Né? Porque eu vou ter que fazer escolhas de Sofia. Sim. Né? Mas não faz muito tempo que houve uma perda de calados expressiva aqui em Santos, né? De quase 1 metro, em alguns berços. E aí a draga chega no canal, por onde eu começo? Quem estabelece essa governança? Né? Nesse sentido, a concessão seria no final, assim, eu entendo menos complicado. No final, eu entendo que a regra tem que ser criada antes do jogo começar. Sim. Não pode começar o jogo e depois ir criando regra no meio do caminho. Aí a gente está falando, inclusive, de segurança jurídica. Exato. Mas eu também acho assim, o Tércio, a gente vai ter essa dificuldade no começo, porque a gente tem um passivo. Sim. A partir do momento que você conserta esse passivo, né, por exemplo, não poderia haver discussão sobre a perda de calado. Sobre perda de calado. Ou seja, é fundamental que o processo de dragagem mantenha o porto dentro dos calados de projeto, né, com o canal dentro do calado do projeto. Então, o problema é que a gente tem um passivo. Então, até você acertar esse passivo, a gente vai ter esse problema. Primeiro eu, primeiro aquele, mas que não é difícil de se tratar, porque o Sopesp tem estado envolvido nisso, auxiliando a autoridade portuária, né, na programação dos berços de dragagem. Entendeu? Por conta de necessidade de um berço estar operando, de outro safra não, é um ponto importante. Safra, tudo isso. Esse então, passivo, na sua avaliação, a gente resolveria em quanto tempo? Eu não consigo te dizer isso agora. Eu não consigo te dizer isso agora, sinceramente. Depende de equipamento também. Depende de equipamento. E assim, qual é a facilidade que passa a ter você, por exemplo, tendo uma SPE que vai cuidar desse tipo de coisa e tal? Eu contrato você para fazer. Você não fez direito, eu mando você embora e troco para ele. Exatamente. Eu determino qual é a draga que eu quero que venha. Nada disso hoje é possível da autoridade portuária fazer. Por causa das regras públicas de contratação. Por causa das regras públicas exatamente. de contratação. Aliás, o contrato vence, todo mundo sabe quando vence, venceu fica sem, né? Não é culpa de ninguém, não tem culpado. Exato. A regra é difícil. A regra é difícil. Ele sabe bem como a regra é difícil. Eu sofri. Né? Agora, a partir do momento que isso vai para o privado, acaba esse problema. Porque a draga que vem é a draga que eu determino que venha, é a draga adequada para aquele serviço que eu preciso que faça, né? E eu imagino que esse passivo a gente consiga, nesse ambiente, acabar com ele rapidamente. E aí nas obras de melhoria, né? De aprofundamento, de tudo que a gente precisa fazer. Né? Os 366 só chegam com calado... Tem chegado agora os 347, são os navios que estão calando aqui em Santos, mas eles não estão calando com a máxima capacidade. Eles estão trazendo contêineres vazios para o Brasil, né, especialmente para Santos. Lembrando que tem aquele ciclo do container. Sim. Né, eu preciso reposicionar contêineres vazios no Brasil. Então a gente tem acompanhado as escalas aí, principalmente tem navio, tem um MSC e tem um CMA que estão escalando Santos, mas não a plena carga, né? Agora, óbvio, para ter aí um 366 full capacity, né, eu preciso ir para menos 17. O calado máximo médio desses navios 366 é 15 metros e meio. Sim. Ele carregado full, cheio, tá certo? Para eu ter 15 metros e meio de calado, eu preciso de 17 de profundidade. Para o espectador entender, eu preciso ter uma folga de quilha, que é a distância entre o fundo do navio e o substrato do canal, justamente para quando o navio... para haver um equilíbrio, né? Mais do que isso, na verdade, para o navio não encostar no fundo do canal. Sim. Quando o navio faz alguma curva no canal, ou ele acelera, ele tem esse movimento, né? E é justamente nesse movimento, ou quando tem onda, sim, ele pode tocar o fundo. Tá? E a gente, obviamente, não quer que o navio toque o fundo no canal aqui de Santos. Então, para preservar a segurança da navegação e preservar o equipamento, né, que é o navio em si,
e obviamente, prevenir de qualquer acidente ambiental ou qualquer outro tipo de acidente, é necessária essa folga que o Molitza mencionou. Então, assim, são 15,5 metros de calado operacional, ou seja... Mas precisamos de mais profundidade. Eu preciso dessa folga de quilha de 1,5 metro, né? Normalmente a gente fala de 10%. 10% do calado é a folga de quilha, tá? E assim, veja, a gente pode ter resultados muito bons rapidamente, por quê? Porque hoje eu tenho um navio, a gente fala do 366, né? Sim. Mas a gente tem o 336, ou até o 340 Sim. hoje, né? Então, uma série de restrições para entrar e para sair. Entra no estofo então, eu já fazendo um trabalho que não chegue na necessidade do 366, mas eu já consigo tirar restrições desses navios que entram todo dia, né? Eu tirando restrição desses navios, eu aumento a minha capacidade de canal. Sem dúvida. Eu aumento a minha agilidade de operação. Sem dúvida. Então, a gente vai precisar ir além, andando a passos e tirando as limitações. Precisamos resolver esse problema. É um processo de melhoria contínua. Essa questão da restrição que o Molitza mencionou, hoje no estofo da maré, né, para os nossos espectadores... Que hoje a gente depende da maré, né? Muitas vezes. Sim, quando o navio está esses 3,6, quando eles estão supercarregados, eles precisam do estofo da maré das 6 da manhã para poder entrar. Só que às vezes eu tenho um graneleiro para sair no mesmo momento, né? Ou esse navio chegou às 10 da manhã e perdeu a janela de maré. Então ele vai ter que ficar mais 12 horas parado, esperando na barra para poder entrar. Ou seja, eu perdi 12 horas operacionais no terminal e estou pagando 12 horas de demurrage no navio na barra. Essas limitações são justamente eu fazer o just in time da operação portuária. E cai naquela questão, quanto mais navios nós colocarmos para dentro e para fora por dia, melhor. Ou seja, se hoje eu manter o canal dragado na sua plenitude, eu já consigo trabalhar a máxima capacidade dos navios dos 336 atualmente já para entrar em qualquer situação, né? E aí é a questão, eu tenho que atender o conteneiro, mas eu também tenho que atender o graneleiro. Claro. Até porque hoje os terminais graneleiros estão tão eficientes, que eles conseguem fazer navios em 24 horas, em 30 horas, ou seja, o navio entrou, está pronto para sair. Eu não preciso ficar aqui esperando um dia para sair, né? Um dia eu estou perdendo 1/3 de navio. Sem dúvida. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa, do Porto Negócios. Não saia daí, até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Chegamos
Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios e abrimos essa última etapa com o Momento Ábitra e Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal. Como eu disse na edição anterior do nosso Momento Ábitra, aqui no programa Porto e Negócios, no final de setembro deste ano, a Ábitra vai realizar o Porto Hack Santos 2023, a edição anual da já tradicional Maratona de Inovação, promovida pela nossa associação para fomentar a inovação tecnológica no setor portuário brasileiro. Um aspecto sempre presente nos hackathons promovidos pela Ábitra é que, além da jornada tecnológica em si, nós nos esforçamos para difundir conceitos de inovação aberta. A inovação aberta é um conceito criado por volta do ano 2000 e se refere a uma abordagem colaborativa de inovação, ou seja, é uma estratégia na qual as empresas ou organizações procuram soluções inovadoras por meio da colaboração com outras empresas, com universidades, centros de pesquisas, startups e até com os clientes e fornecedores. A principal vantagem da inovação aberta é que ela permite que empresas e organizações acessem conhecimentos, habilidades e recursos que não possuem internamente, além de permitir que elas explorem novas ideias e negócios sem precisar arcar com altos custos de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a inovação aberta pode estimular a criatividade e o espírito empreendedor dentro da própria empresa, permitindo que ela se torne mais ágil e inovadora. Costumamos dizer que a inovação aberta é aquela que não tem dono. Ela é de todos e todos se beneficiam de seus resultados. É claro que cada empresa cuida particularmente de manter atualizados os seus processos e tecnologias para terem diferenciais competitivos. Isso não é diferente das empresas associadas da Ábitra. A inovação aberta proposta pela Ábitra abrange preferencialmente as questões coletivas que trazem mais eficiência para a comunidade portuária como um todo e também servem para aprimorar a relação porto-cidade. Esses são os principais objetivos buscados pela Ábitra quando realiza seus hackathons. Com essas jornadas, queremos despertar no setor portuário o desejo de inovar para se tornar cada vez mais eficiente e competitivo. Porém, queremos fazer isso de forma colaborativa, integrando toda a comunidade, sem abrir mão dos aspectos sociais e ambientais envolvidos no desenvolvimento do setor portuário nacional. Momento Ábitra. Obrigada, Caputo. E a gente volta aqui com os nossos convidados. Hoje recebemos o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitsas. Molitsas, um outro ponto que a gente abordou, né, Técio, com o atual presidente da Autoridade Portuária, são os dois leilões que ficaram para esse governo, o STS 10 e o STS 53. E aqui, no nosso programa, Anderson Pomini disse que os dois saem nessa gestão, mas que o STS 10 está em análise na Casa Civil, muito por conta da questão que se discute a respeito da verticalização. Como o SOPESP enxerga a questão da verticalização? Olha, o SOPESP nunca se posicionou sobre isso. Eu posso até te dizer uma opinião minha aqui sobre a questão da verticalização. Eu acho que a verticalização hoje, se você olhar a operação de Santos hoje, é risco dizer que 80% dela, se não for mais, é verticalizada. Sim. Né? Então, é assim, a verticalização, ela é algo que acontece no mundo da logística. Eu não estou falando nem só em Porto, tá? No Sim. mundo da logística. Sim. Os grandes operadores logísticos são verticalizados por competitividade, por custo, por qualidade de serviço, por tudo isso. Então, o que eu acho que a gente precisa ter muito claro no Brasil é a regulação dos abusos de uma possível operação verticalizada. Eu acho que isso é o que cabe, né, a se fazer, ou seja, regular isso. Né? Então, assim, é uma discussão que o mundo já passou por isso. No mundo já passou por isso, né? E como eu te disse, a verticalização ela não é exclusiva do setor portuário. Se você olhar a logística como um todo, aéreo, hidroviário, rodoviário,
as grandes empresas de logísticas buscaram ao longo do tempo, né, por aquisições, basta ver, a gente olha... E por adequação do próprio mercado, né? O mercado se adequou dessa maneira. Aliás, eu sou mais radical ainda no comentário. Hoje você tem empresas marítimas indo para o aéreo, indo para a operação logística terrestre e integrando o porta a porta. Sim. Quer coisa mais verticalizada que isso? Não tem. Então, a CMA comprou companhia aérea. A Maersk está indo para o aéreo agora. A Deep World montou uma empresa ano passado... Porta a porta. Porta a porta. Né? Então, e aí, do mesmo jeito que essas empresas estão fazendo essa migração do marítimo para o refino do door-to-door, né, da porta a porta, você tem uma Amazon que está comprando um navio. Sim. Você tem uma Alibaba que está comprando também o Mercado Livre. O Mercado Livre é um exemplo. Sim. Está comprando aeronave. Então, aí eu brinco assim, qual vai ser as cenas dos próximos capítulos, né? Quem vai ganhar essa briga de titãs? Quem nasceu no mercado do door-to-door ali, né? Do final da porta, do varejo, e está vindo para o atacado, ou quem operou sempre o transporte no atacado e está vindo para o varejo. Né? Porque esse tipo de empresa, MSC, CMA, essas empresas, elas são capital intensivo. Né? E aí é importante o nosso espectador entender. Porque tem poucas empresas de navegação. Né? Apesar que quando você entra lá no Alphaliner, que tem a lista de todos os armadores, você tem uma lista imensa de armador, mas você pode contar na palma da mão os grandes. Né? Porque quando tem crises econômicas, só poucas empresas conseguem segurar a bronca de ter uma frota de navio expressiva e bancar essa frota encostada, né? Eu vou dar um exemplo aqui, a MSC, quando teve a pandemia, a MSC Cruzeiros ficou aí com um ano quase e meio, dois, né? Quase dois anos com o navio parado lá. E para manter o navio parado custa dinheiro, porque o motor precisa estar funcionando, a tripulação precisa estar limpando o navio. Não é o navio encostado parado. O navio precisa estar operando para estar mantido. Do outro lado, um galpão de distribuição de livro da Amazon deu um problema, se bem que, na verdade, na pandemia deu um boom de consumo de internet, né? E aí teve os seus efeitos colaterais, as suas externalidades. Né? Nunca se vendeu tanta embalagem na época da pandemia. Né? Não é capital intensivo. Né? Quem vai ganhar aqui? Quem vem de uma indústria de capital intensivo e está migrando para uma indústria mais soft? Ou o inverso? Ou quem tem capilaridade, porque assim, quem hoje tem capilaridade não é a MSC, é a Amazon. Né? Quem chega no cliente pelo Instagram, né? pelos aplicativos, é a Amazon, não é a MSC. Então aí eu brinco, quem é que ganha a briga? Quem tem dinheiro, capital intensivo, ou quem tem acesso ao cliente. Agora, fato é que esses leilões precisam acontecer. Não, isso sem sombra de dúvida. Aumento de capacidade em Santos precisa. Né? Está ligado à competitividade que a gente falou agora há pouco. A gente precisa de capacidade. A capacidade da infraestrutura, ela tem que vir antes. Planejamento, da necessidade do movimento. Planejamento. É planejamento. É planejamento, sem dúvida. Isso que o Molitzas comentou, você não faz um terminal da noite para o dia. Você precisa fazer licenciamento ambiental, projeto de engenharia, precisa contratar ship to shore, né, os portainers. Hoje um order book para contratar um portainer é 24 meses, 18 meses. E instrumentos regulatórios nós temos e maduros, muito maduros, né? Sem dúvida nenhuma, para que essa discussão não se alongue mais do que já se alongou. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Molitzas, eu queria muito te agradecer a presença de público. Dizer que para mim é uma honra entrevistar você, né? Eu tô aqui com 2 homens que acreditaram em mim lá atrás, 3 anos, né? Claro, com a anuência do nosso diretor-geral Marcelo Teixeira Filho, mas eu gosto muito de dizer, assim como eu tive um padrinho no começo da minha profissão, que eu levo e que eu tenho gratidão pro resto da vida, e eu acho que gratidão é a nossa memória do coração. Você é uma das pessoas por quem eu tenho gratidão, porque me encorajaram, de verdade, a me desafiar. Né? Não é que eu não me sentisse capaz, mas eu me senti amedrontada pelo desafio. E você
no dia em que eu recebi o convite, disse: você vai dar conta e daqui a um ano a gente conversa. E exatamente um ano depois eu me tornei uma apaixonada por esse setor e é algo que eu vejo como um futuro dentro da minha carreira. Então, para mim, estar te entrevistando é um grande prazer. Parabéns pelo trabalho frente ao Sopesp, a você, ao Regis, a todo o time do Sopesp, porque eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? E o Sopesp tem um time muito unido, né? Muito com vontade de vencer, e eu acho que isso faz toda a diferença para que o sindicato tenha a força que ele tem hoje, né? Sem dúvida nenhuma, os últimos 5 anos foram um divisor de águas dentro do Sopesp. Isso tem muito a ver com o trabalho de gente. Então, parabéns, que venham mais 30 anos, né? E que as discussões nunca deixem de acontecer para que a gente busque as saídas para o melhor do nosso porto, que é uma ferramenta fundamental para a economia do nosso país. Muito obrigada. Obrigado, fico honrado com a sua declaração, mas como eu já te disse, né, eu só enxerguei ali alguém com vontade de fazer. E quando a gente tem vontade de fazer, não tem obstáculo que segure a gente, né? Então, parabéns por ser hoje essa apresentadora que fala com tanta propriedade sobre os temas do porto, né, os temas portuários, da logística e infraestrutura como um todo. É um prazer sempre estar aqui com vocês, Tércio, Nathalie, né, e vamos em frente. Vamos em frente sempre. Tércio, obrigada mais uma vez pelo programa e pela parceria. Eu que agradeço. Obrigado, Ambolitza, por ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador, que é a figura mais importante aqui no nosso programa. Sem dúvida nenhuma. O Porto e Negócios de hoje termina agora. Na semana que vem, o nosso encontro segue sendo às 10 horas da noite, até dia 19, por conta dos Jogos da Unisanta. Eu te espero. Até lá. Tchau. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. De repente, a vista começa a embaçar. Tudo vai perdendo a cor.